Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele fale com você nesse nosso encontro e conduza os seus passos. Nosso culto é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook e você pode participar com os seus comentários, pode partilhar também os seus motivos de oração. E juntos queremos buscar a presença de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Junto queremos ouvir a sua palavra. Jesus disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é bom e misericordioso. Ele ouve a nossa oração e em Cristo temos um caminho aberto para a sua presença. Ele deseja nosso bem. Que privilégio podermos chegar diante de Deus para pedir ajuda, sabendo que Ele nos ouve e que com bondade quer nos socorrer. Não é que nós acabamos errando o caminho. Agimos com arrogância, com egoísmo, nos esquecemos dos outros, mentimos, movidos às vezes pelo medo, pela ganância, acabamos agredindo e machucando. Falhamos também por omissão, não repartimos, negamos auxílio, não temos misericórdia. Precisamos da graça e do perdão de Deus. Quando percebemos nossa condição e avaliamos nossas atitudes diante de Deus, somos chamados à confissão. Feche os seus olhos. Nós queremos colocar diante de Deus as nossas vidas. Senhor, nós, diante de Ti, reconhecemos que temos falhas, lacunas, que pecamos. Em pensamentos, palavras e ações, nós muitas vezes negamos amor. Nós agimos com egoísmo e queremos pedir: Senhor, tem piedade de nós. Manifesta mais uma vez Teu perdão e Tua graça. Assim oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Por meio de Jesus, por meio dele, por meio do seu amor e da sua misericórdia, por meio do seu sangue derramado na cruz em nosso favor, nós podemos ter a certeza do perdão. Na carta aos Hebreus, nós lemos: porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jesus nos purifica, Jesus nos limpa e abre o caminho para Deus. Nossos pecados foram cancelados, anulados. Agradeça a Jesus por isso. Agradeça pelo seu amor e pelo seu perdão.
cristianismo só pode ser vivido plenamente em uma comunidade, em um corpo. Precisamos uns dos outros. Essa condição está estabelecida primeiramente lá na criação. Não podemos nascer de nós mesmos. Não podemos sobreviver sem o auxílio de outros, especialmente nos primeiros anos da vida. Mas também na sequência da nossa existência, comprovadamente não vivemos de forma saudável se estivermos alienados ou desconectados de outras pessoas. O afeto, o cuidado, o pertencimento, a presença do outro são elementos indispensáveis para uma vida satisfatória. Deus nos criou assim, seres comunitários. Ele mesmo disse: não é bom que o ser humano esteja só. O mesmo princípio se manifesta também na espiritualidade. A fé cristã é essencialmente comunitária. Assim como o Criador é uma comunidade integrada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, assim nós, criados à imagem dele, existimos em sociedade e pela fé formamos comunidade cristã. Ninguém pode ser um cristão sozinho. Precisamos do outro que nos comunica a fé, que nos evangeliza, que nos ensina, que cuida. Precisamos do outro que nos batiza, que ora por nós e nos abençoa em nome de Deus. Nós temos refletido nessa série de mensagens a respeito do caminho aberto para Deus. Esse caminho foi aberto pelo próprio Jesus, Deus o Filho, que habitou entre nós por meio de sua morte substitutiva, nos salvou. Ou seja, ele morreu em nosso lugar, arcou com a pena decorrente do nosso pecado. Nós estávamos condenados, mas fomos declarados libertos porque ele assumiu a culpa em nosso lugar. Agora, de fato, o caminho está aberto. Todo aquele que confia na obra redentora de Cristo está plenamente perdoado e tem um passe livre para a presença de Deus. Podemos, portanto, chegar diante desse Deus tão grandioso sem necessidade de qualquer intermediação de outra pessoa que seja mais digna ou mais santa ou que esteja de alguma forma mais habilitada do que nós, pois todos aqueles que creem são tornados santos, são santificados por meio de Jesus e têm acesso ao Pai. Assim sendo, Lutero dirá que a igreja ela é a communium sanctorum, uma comunidade de santos. Santos que não são super cristãos, que de repente foram elevados a uma glória celeste, já vivem aqui de uma forma sobrenatural. Não é por causa dos méritos, não é porque nós conseguimos por nossa virtude, alguma preferência. É por causa de Jesus. Todos os que creem, como já dissemos, foram tornados santos por ele. Usando as palavras de 1 Pedro, ele diz que nós somos uma nação santa. Somos pedras separadas para a construção do reino de Deus. Vamos ler junto esse texto. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus reúne esse povo, uma nação de sacerdotes, uma comunidade de intercessores, um sacerdócio de amigos que se ajudam, uma família em que as cargas são compartilhadas e suportadas mutuamente. Essa é a communium sanctorum, como Lutero vai dizer. Temos todos o livre acesso a Deus por meio da fé em Cristo, mas esse acesso é exercitado em comunidade, numa comunidade de santos. Não é uma atividade solitária, não é algo egoísta, é um privilégio que se desdobra em favor do outro e a partir do outro em nosso favor. Em muitos momentos da vida precisamos que outros nos conduzam até a presença de Deus. A experiência do acesso a Deus não é individualista.
É um chamado à comunhão e à partilha com o outro que tem a mesma fé e desfruta comigo da mesma graça de estar na presença de Deus. Submetemo-nos uns aos outros em uma comunidade cristã. Você já experimentou o conforto e a paz por meio da oração de outra pessoa? Já sentiu aquela força interior quando alguém dirigiu a você uma palavra bíblica? Teve aquela forte convicção de que Deus estava falando com você quando ouviu uma pregação? Sentiu o amparo, o abraço de Deus quando estava passando por alguma dificuldade e alguma necessidade e alguém da comunidade de fé agiu em seu socorro? Já recebeu consolo quando, confessando seu pecado, ouviu palavras de perdão da boca de alguma irmã ou de algum irmão da fé? Agradeça a Deus por essas pessoas. Elas exerceram o papel sacerdotal na sua vida. Serviram a você em nome de Jesus. Agradeça por isso. Essa compreensão da nossa função sacerdotal nos confere, em primeiro lugar, sim, uma dignidade diante de Deus, não conquistada por nós, por nosso esforço, mas conquistada por Jesus na cruz e conferida a nós por Ele, quando nós cremos. Mas também essa compreensão nos confere, nos abre os olhos para uma responsabilidade. Veja a carta de Tiago. Ela expressa essa dinâmica da seguinte forma: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ore, acesso livre. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Somos responsáveis uns pelos outros. Somos sacerdotes uns para os outros. Quando olhamos à nossa volta e vemos irmãos e irmãs em suas fraquezas e necessidades, somos chamados a interceder. Orar pelo outro é parte da função sacerdotal e é função de todos. Você e eu temos essa responsabilidade. Se alguém está doente ou em alguma dificuldade, eu e você somos convocados por Jesus para agirmos e falarmos em nome dele. Se alguém está sofrendo com seus próprios erros, lutando com seus pecados, então somos chamados como sacerdotes a ouvir com reverência e amor sua confissão e ministrar a certeza do perdão divino. O exercício do sacerdócio na vida comunitária se expressa assim, na mutualidade, quando oramos, servimos e pregamos uns aos outros. Nessas horas, nesses momentos, nessas experiências, estamos servindo em nome de Jesus como sacerdotes que conectam a pessoa a Deus. Quando amamos e acolhemos uns aos outros, estamos agindo em nome de Cristo como sacerdotes. Não esqueça, cada cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Citando mais uma vez Lutero, ele diz: o fato de que somos todos sacerdotes e reis significa que cada um de nós cristãos pode ir perante Deus e interceder pelo outro. Se eu notar que vocês não têm fé ou têm uma fé fraca, posso pedir a Deus que lhes dê uma fé sólida. Nossa unidade como cristãos, nossa igualdade em Cristo, ela é demonstrada, ela se materializa no amor mútuo e no cuidado de uns pelos outros. Aqui na Luterana Floripa expressamos essa responsabilidade em nossa missão e está registrado da seguinte forma: nossa missão é aproximar as pessoas de Deus e umas das outras, anunciando e vivendo o Evangelho de forma comprometida, criativa e contextualizada. Aproximar as pessoas de Deus é a essência do sacerdócio.
Anunciar a boa notícia do perdão de Deus é parte dessa tarefa. Acolher e ouvir aqueles que buscam a Deus é parte dessa tarefa. Perdoar os pecados é parte dessa tarefa. Jesus disse: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Na prática, não temos levado a sério essa tarefa dada por Jesus, essa responsabilidade. Certamente, como igreja, como instituição, nós iremos nos organizar e dividir essas tarefas, incumbir algumas pessoas oficialmente para uma ou para outra função, buscando o melhor funcionamento. Mas isso não deveria anular o chamado geral. As diferenças entre nós são apenas funcionais. Eu posso exercer aqui a tarefa de pregar a palavra, escolhido, autorizado por essa comunidade, sob a supervisão dela. O presbitério tem a sua função como instância de deliberação e de decisão para definir os caminhos dessa comunidade, mas cada um de nós, todos nós que integramos a Luterana Floripa, somos responsáveis pelo cuidado mútuo, chamados a servir uns aos outros, de acordo com os dons que temos recebido de Deus. A tarefa começa aí na sua casa. Na família, somos sacerdotes uns dos outros. A esposa ora pelo esposo. O esposo pede pelos seus filhos. Os filhos oram por suas mães. Não apenas oramos, mas também podemos e devemos estudar juntos a Bíblia, ensinando uns aos outros os valores de Deus. Também ministramos perdão na vida uns dos outros. Falamos da graça de Deus uns para os outros quando caímos. Também ali a tarefa sacerdotal se manifesta na vida familiar. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz assim para a comunidade de Éfeso: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, pede a oração dos irmãos. Ele sabe que não pode seguir sozinho. Ele precisa do corpo, precisa da intercessão dos outros. Lutero, mais uma vez, diz assim: um sapateiro, um ferreiro, um lavrador, tem cada um a sua função e a obra do seu ofício. Não obstante, todos são igualmente sacerdotes e bispos ordenados, cada um com sua função ou obra útil para o serviço do outro, de modo que as várias obras estão voltadas para a comunidade, para favorecer o corpo e a alma, assim como os membros do corpo físico servem todos uns aos outros. Concluo nossa reflexão com uma história. Ela está registrada nos Evangelhos. Você pode conferir, acompanhar essas histórias na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 17 a 23, ou então no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Jesus ele estava ensinando as pessoas. E na casa onde ele estava hospedado, na cidade de Cafarnaum, uma multidão começa a chegar. São muitas pessoas, elas chegam para ouvir Jesus. Eram tantas pessoas que não havia mais lugar dentro da casa. E mesmo do lado de fora já se formava uma pequena multidão, uma barreira de pessoas, todos tentando ouvir pelas portas, pelas janelas. 4 homens, então, vêm carregando um paralítico numa maca. Mas eles não conseguem chegar perto de Jesus por causa daquela multidão. Eles então resolvem acessar pelo teto da casa. Eles removem uma parte desse telhado e então eles descem o amigo paralítico por esse buraco, bem ali no lugar onde Jesus estava. O texto bíblico diz que Jesus, vendo a fé desses homens, perdoou os pecados do paralítico e o curou completamente. A situação foi impactante. Eu e você somos chamados a imitar a atitude desses 4 amigos.
Nós somos chamados, cada um de nós, e nós todos como comunidade, a conduzir uns aos outros até a presença de Jesus, para que sejamos perdoados e curados. Nós agora vamos orar. E eu quero convidar você para exercitar a sua tarefa sacerdotal agora, nessa oração. Por quem você quer orar? Quem são as pessoas que você precisa levar diante de Jesus? Quais são as necessidades dessa pessoa? Faça uso do seu passe livre e coloque-se diante de Deus agora e peça por essas pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque em Cristo tu abres o caminho e nos recebes na tua santa presença. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque tu ouves a nossa oração, tu não rejeitas, tu acolhes. E nós, Senhor, queremos fazer uso desse privilégio em favor de outras pessoas, intercedendo por cada um daqueles que estão à nossa volta, que carecem do teu toque, do teu cuidado. Irmãos e irmãs na fé, Senhor, que precisam do teu conforto nos momentos de doença, que precisam do teu abraço nos momentos de tristeza. Senhor, nós queremos interceder por aqueles que passam por necessidades físicas, por necessidades financeiras. Queremos orar, Senhor, e pedir por aqueles que estão de alguma forma perdidos com suas ansiedades, com seus medos. Senhor, que tu possas manifestar mais uma vez a tua presença na vida deles. E que, Senhor, além de orarmos, possamos estar sensíveis para também agir como sacerdotes, tomando pela mão, conduzindo, socorrendo, conforme a necessidade, conforme o guiar do teu Espírito. Assim nós oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez desafiar você a fazer uso do seu passe livre todos os dias e colocar-se na presença de Deus, por todos aqueles que caminham na fé com você. Alguns avisos da nossa comunidade. Nós teremos no dia 17 de outubro, às 19h30, aqui no Templo da Luterana Floripa, um concerto de violão. Nicolas Ciraldo estará conosco, ele vem dos Estados Unidos. Temos uma parceria com a UDESC e é a UDESC então que está organizando esse evento aqui no nosso espaço, mas nós estamos abrindo esse convite para todos aqueles que desejarem participar. Também ainda em outubro, no dia 21, às 15h30, vai acontecer o famoso Café da Primavera da OASE, a nossa Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. O custo é de R$50 para aqueles que quiserem participar, com acesso livre a todo o buffet desse café que sempre é tão gostoso. Se você tem alguma dúvida, quiser também fazer a sua reserva, pode fazer isso pelo WhatsApp, ou se você tem o contato de alguma das mulheres também da OASE, elas também podem fazer essa reserva para você. Lembrando que o número de cadeiras ali é limitado, então apresse-se e faça a sua reserva. No próximo encontro, nós vamos refletir um pouco além. Nós vamos continuar refletindo sobre o nosso papel sacerdotal na vida daquelas pessoas que não creem, aquelas que estão desconectadas de Deus e do seu amor. Acompanhe nossas reflexões, participe e que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém.